Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a Tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é a Tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é Te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de Tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Ótima noite, Solange, Helenice, Yuto, que eu ainda não falei boa noite. Roberto, boa noite a Não sei se está todos. aí. E Márcia. Celina também. Tudo bom? Muito bem. Solange, você pode ler para a gente? A gente está na Posso. página 259. Segundo parágrafo, o ego é governado. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade. O impulso de movimento contínuo aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é o movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação-desejo, na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego em todo ser vivo é unicamente o assento da consciência terrena. Ele, de maneira nenhuma, se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. Vamos fazer um comentário? Alguém? Sim.
Gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre esse pedaço que ele traz, né, sobre o ego. Aqui nessa terceira dimensão que a gente vive, a gente não conseguiria viver sem o ego. Não, ele é parte fundamental da nossa personalidade, do que nos define. Bem ou pro mal, ele é importante. É, não conseguiríamos viver sem ele, né? Não, É isso que eu falei, né? Não dá, né? Por isso que a gente nasce com ele, né? é, E o que ele fala aqui sobre o impulso do ego, né, não tem nada a ver com a realidade divina, no meio da página aí, né? Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer, para fazer a individualidade, a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. O que chama atenção é essa parte em que ele fala que os impulsos, né, o impulso do ego pertence unicamente à dimensão terrena. é. Só que aí abre um parênteses, né, com relação à dimensão terrena. Até onde vai a dimensão terrena? Aí eu queria fazer uma colocação que tem a ver o processo de transcendência do ego, de a gente escapar desse lugar comum que o ego nos põe, de limitar o quanto das nossas experiências, porque ele é que faz a gente ficar parado numa condição em que é aquela questão de a gente sente uma dificuldade de se de sair do lugar comum, de sair do quadrado. Isso quem faz é o ego, porque ele está acostumado e ele vive daquelas coisas que ele aprendeu e tem certeza que aquilo fica com a pessoa. Então, ele protege, ele dificulta a gente a experimentar outras coisas, porque ele realmente é o guardião da personalidade, né? Se tá tudo bem, por que vai mexer? Então, isso é uma coisa bem. O que. Então, cada vez que a gente sente vontade de fazer alguma coisa e tem aquele medo, esse medo é do ego. Ele tem dificuldade de qualquer coisa que lhe pareça diferente. Então, é uma das coisas que a gente tem que ter em nós, de realmente nos colocarmos assim. Se você está diante da possibilidade de pular de paraglider, vá, porque ele tem medo. Ele, nossa, eu vou morrer, sei lá, põe pensamentos negativos em nós. E por isso mesmo é difícil a gente se aventurar a fazer coisas muito diferentes da nossa realidade em que a gente se tá, em que nós estamos. E esse medo é assim, ah, mesmo dar uma moeda para um indivíduo que está pedindo na rua, é aquela assim, não, imagina, você vai gastar seu dinheiro ou você pode ser atacada. Esses pensamentos são do ego. Então, ele tenta manter as coisas o mais encaixotados possíveis. É, Isso, então é isso. Então, a medida, mas o que é transcender? Eu, por experiência própria, eu tenho um conhecimento que existem centros de energia em nós. Esses centros de energia estão ligados energeticamente ao nosso umbigo. Esses centros de energia têm
São 3 mini chakras, que é serviço, humildade, seria caráter, construção de caráter. Esses dois estão no mesmo, na mesma frequência, na mesma dimensão. E o terceiro ponto é não julgar. Na medida em que a gente faz coisas porque o ego desconhece. Por exemplo, eu tenho uma amiga que, durante 20 anos, lá na cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte, no semiárido, ela fazia 4 vezes por semana o terço da Divina Misericórdia, nas casas em que a pessoa não podia ir à igreja, e uma vez na igreja, num grupo de pessoas. Fez isso durante 20 anos. Então, o ego em algum momento diria que aquilo, para que você fazer isso? Porque ele não entende, mas por uma coisa que vem do coração dela, ela fez isso durante 20 anos antes de chegar em Rio Claro. E aí, isso é algo que para o ego seria desafiador, para não dizer outra palavra. Eu falei assim, para que esse tipo de coisa? Porque não havia ganho nenhum e havia muito trabalho. Só que, nesse processo, a evolução da nossa energia, ela segue aquele parâmetro das 7 cores do arco-íris. Esses chakras começam vermelhos, depois vão para laranja, depois vai para amarelo, verde, azul claro e azul índigo. Nesse processo, ela foi ganhando energia, muita energia, então ela foi superando cada uma, foi adquirindo muita energia positiva, até chegar a um ponto em que o chakra de serviço, ela ficou branco brilhante. E aí, os outros dois têm a ver com cada vez que a gente faz uma boa ação, ajuda um cachorro, ajuda um animal, ajuda uma pessoa, a gente recebe energia divina, energia branco brilhante. E aí, o outro aspecto que é o caráter, a construção de caráter, é aquele em que as coisas vão chegando à sua vida e você vai agindo de maneira correta, tendo pensamentos bons. Então, você supera a necessidade de responder com raiva em alguma situação, responder as coisas com pensamentos e sentimentos inadequados, dissonantes. Quando você vai adquirindo, cada vez que você é confrontado com uma situação, se você responde adequadamente àquela experiência, você adquire uma energia que é colocada, absorvida por este centro de energia, da mesma maneira que a Fran conseguiu fazer com o serviço dela. E aí, cada vez que é confrontado e você realmente consegue lidar com essas situações de uma maneira positiva e não ficando triste, pode ficar triste, mas assim, não fica naquela condição ruim, naturalmente esse centro de energia vai absorvendo a energia positiva gerada por aquele processo. Então, eles também vai se elevando até chegar no azul índigo, que é a cor do Ajna. E aí, quando todos
Nós passamos por muitos momentos em que a gente tem a tendência a olhar, isso é do ego, olhar e falar, ah, esse cara tem uma condição difícil, ah, aquela pessoa ou aquela situação fala-se mal de todo mundo. Quando isso é o terceiro ponto de energia que está no umbigo. O umbigo é um chakra e associado a ele tem 3 pontos de energia. Esse terceiro ponto é aquele que faz com que você tenha a possibilidade de se tornar um ser iluminado, um ser. A iluminação, na verdade, acumula-se com essa energia até o ponto de chegar a um valor que faz com que você fique totalmente dourado. Há muitas pessoas douradas andando pela Terra, iluminados, mas uma das coisas que isso gera é humildade. Então, há muitos e que normalmente eles não são seres que vivem humildemente. Por isso, só para ajudar a esclarecer algumas coisas das cartas, que fala-se em ser bom, mas existe um aparato energético que está em nós e que esse ser bom envolve você produzir uma energia de boa qualidade e que fica em você, até o ponto de você chegar a um momento em que você vai passar por uma prova, que essa prova envolve julgamento. Não julgar, sob nenhuma circunstância. Mesmo que lhe pareça aberrante, ainda assim você não pode, não deveria julgar. Mas quando essa prova vier a cada um de vocês, ela virá com um aparato espiritual de muitos seres que estavam juntos e estarão juntos de vocês para ajudar a manter um nível de equilíbrio muito grande, assim, você vai como você estivesse numa outra dimensão. E, e é isso. Então, o ego é para ser transcendido no momento em que você se propõe a fazer algo diferente e aquela vozinha que fica, não, Deus me livre, que isso? E então esse é o ego. Aí a gente tem que ter coragem, que é 120, e realmente ter coragem de fazer as coisas de forma diferente. Continua. Fala, Rodrigues. Cheguei Tudo bem? tarde, né? Não, começou agora, Rodrigo. Oi? Nós Hoje é estamos na 8 página e que você meia, já né? leu ontem. Hoje é 8h30, né? Ah, É, eu tô achando que é 21. Só na segunda. Vamos lá. Não tem a problema não. 259. Ah, Terceiro então, parágrafo. Quarto isso mesmo. parágrafo agora. Tá. É nesse ponto, é nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como, então, o Criador pode ser um Deus de amor? Sabe que eu acreditei muito tempo nisso, viu? Eu achava que os animais eram instintivos, né? Porque Deus tinha os feito assim.
Por exemplo, os carniceiros, né? Os carniceiros não, os carnívoros. Carniceiro, eu já pensei Ô, no urubu. louco, Comer É porque, carniça. é ô, porque louco. aí ela é carnívora e carniceira, né? Esse é. Mas eu quero dizer os carnívoros, né? Que matam, eles caçam, né? O leão, né? Enfim, os felinos grandes, né? E eu achava que isso realmente era, como o Cristo está dizendo aqui, era uma questão do Criador. Ele fez assim, né? Bem, Porque ele tem aquela história que todo animal tem um predador natural, né? Então eu acreditei bastante, até ali as cartas eu acreditava tinha essa crença. Agora não mais. E aí depois que Cristo diz que o animal também, os outros seres vivos, né, tem ego, né? Então ficou mais fácil compreender a situação, né? Pode ir, Solange. Esse é um dos mal-entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina, que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho? Falar alguma coisa? Essa frase aqui, ó, ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido. Essa parte aqui eu não entendi. O que que é isso? É o eletromagnetismo. A ciência descobriu o eletromagnetismo, né? Então é disso que ele está falando aí, porque o movimento que faz a ligação das partículas é o eletromagnetismo, que é a combinação, né, da atividade do pai, do movimento pai, com a atividade da mãe, né, que é ligação-repulsão. Ou seja, eletricidade do pai e magnetismo da mãe, né? Então, eletromagnetismo. Ele está dizendo que os cientistas descobriram, né? Esse é o espaço em que os cientistas estão, estão aí se debruçando, né? Cada vez mais. Mas ele disse que não passam disso aí, né? Ele falou que não, eles não vão passar disso aí enquanto, né? Não, não se permitirem, né? É, iluminar também, né? Ficar barrado nisso aí. É o que Ah, eu entendo, entendi. tá, Isabel? Uhum. Uhum. Porque é onde os cientistas estudam, né? O espaço, antigamente chamava de matéria escura, né? E durante muito tempo achava que o espaço era um lugar vazio, que não tinha nada. Depois a ciência foi avançando, né, com aparelhagem e começou a perceber que tinha alguma coisa entre dois objetos, existia mais do que só espaço vazio. Tinham outras coisas, que é o que o Cristo fala, né? Quando ele diz ela é o espaço, né? Ela é o equilíbrio oculto. Esse é um dos mal-entendidos, como ele fala, né? Que eu gostaria, mal-entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. O meu propósito é que todo mundo compreenda que o universo inteiro
tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina. Então, essa força vital divina é que existe entre todas as coisas que estão individualizadas e dentro delas. Dentro e ao redor de todas as coisas, essa força vital divina, que é o próprio divino, né? Mas a ciência não enxerga o divino, a ciência só enxerga eletromagnetismo. É. Entendeu? E vai diminuindo, né, cada vez mais o tamanho, né, essa coisa dos elétrons, quarks e outros nomes, teoria das cordas, né, mas não É. consegue definir isso como sendo algo divino, como sendo o divino. Algo divino até pode ser, mas o divino eles não percebem. Continuamos? O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta, e mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Agora, esse parágrafo aí, ele é um, ele é um mistério, viu? Porque ele fala que os seus cientistas, né? Como é que é? Estou dizendo, será muito discutida pelos seus cientistas, e ele está se referindo às almas de seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente o que está acontecendo no ambiente. Ou seja, ele vai entender o que é, né, o ambiente e vai explicar isso. Agora ele diz que essas entidades que vão fazer isso, né, são inteligentes e tudo mais, avançadas, elas são de todas as espécies, né, que são, ele diz aí que serão os gênios da raça humana, né, que está falando agora para nós, ó, e são os gênios da sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da sua. Então ele está dizendo que outras espécies, né, de seres vivos também têm essa capacidade, né? Isso eu achei Eu acho que, por impressionante. exemplo, o Stephen Hawking, com toda aquela a deformidade da esclerose múltipla, não, esclerose amiotrófica lateral, a condição que ele se apresentava, mesmo naquela condição, ele teve a capacidade de chegar a um ponto de ideias incrivelmente brilhantes mesmo. Então, não deve se julgar o indivíduo pela aparência. Eu acho que é mais simples a colocação dele. Como existem muitos outros que se apresentam
de uma maneira bastante, com muitas dificuldades físicas, e mas não é possível, tem que considerar aquilo que mesmo Chico Xavier, que tinha certas deficiências, isso não impediu que ele fosse conhecido por grandes questões morais, espirituais. Mesmo o Stephen Hawking, e tem outros indivíduos que estão aí e que as pessoas não devem subestimar esses indivíduos. Pelo menos eu tenho um entendimento mais nesse sentido, assim. Pois é, Celine, eu também tenho. Mas ele diz aí, né, que é humana ou outra. Então vai além da espécie humana, né? Dá a entender que ele está falando de extraterrestres aqui, né? Mas vamos Sim, seguir. isso. Isso aí é um enigma. Isso aí é um enigma. Enigma, nada. Não, eu concordo com a Solange. Vamos lá. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e compreender atos atenciosos e Empreender. cuidadosos, e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras. E onde o desenvolvimento espiritual da psique pode penetrar na consciência egocêntrica. A psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto mais permanente da alma de reunir-se com a fonte de seu ser pode então ser sentido pela psique. Alenice, lembra do nosso papo de ontem, que a gente ficou aqui, né, conversando sobre aquela questão de quando é que a gente realmente, né, vai virar a chave? É disso aqui Uhum. que eu estava falando, entendeu? É quando a psique começa, que ele fala aqui, né, quando a psique começa a rivalizar com a consciência egocêntrica, que, que eu não preciso do comportamento A, do comportamento B, né, do agressivo, eu não preciso responder na mesma altura, eu não preciso ser é, grosseiro com outra pessoa porque ele é grosso comigo, entendeu? Então, nesse momento, quando a gente está passando esses embates, né, contra a nossa, né, contra nós mesmos, por conta de outro ser, a tendência nossa, né, que não está ainda no processo de iluminação, a tendência nossa é rivalizar no sentido de olho por olho, dente por dente, né? A gente não aceita. Então, eu estava falando justamente disso. Então, Uhum. quando é que a gente vai virar a chave? É isso aqui. Quando a psique estiver rivalizando, ela começa a combater a consciência. Ela percebe assim, não, esse comportamento não é correto, né? Aí você começa a lembrar das cartas, começa a lembrar, né? A consciência começa a fortalecer a psique e você começa a ter outro comportamento que é voltado para o amor, né? Entendeu? Uhum. Sem contrapor na mesma medida o que aconteceu com você, entendeu? Era disso que eu estava falando ontem, né? É. Nosso bate-papo ontem aqui. E hoje eu estava terminando a carta 8
E aí ele resume também nas últimas páginas, 300, É, exatamente tudo isso. Ele volta exatamente. a falar do ego e tal, ele volta a fazer um resumo de tudo isso mesmo. Então, quando o buscador, quando ele começa a perceber essas situações de conflito, que ele começa a perceber, não, eu não preciso, não, peraí, a consciência é isso, a consciência é aquilo, eu tenho que agir assim, eu tenho que fazer assado, né? É a psique que está reprovando, né, ou contrapondo a consciência egóica, entendeu? Uhum. Aí a gente vai percebendo o quanto que a gente está evoluindo, que a gente está avançando realmente. É interessante demais isso, viu? É muito É. bom. Mesmo que sutil, mas vai acontecendo, É. né? Aos E poucos vai. interessante que isso dá uma força para gente, que você fala assim, Uhum. não, poxa, é possível, né, mudar o comportamento, é possível você expressar o amor, é possível você expressar um comportamento humano com uma pessoa que está te agredindo, né? E essa Uhum. agressão pode ser de várias formas, né? Pode ser verbal, pode ser até física, né? Mas a gente pode fazer isso. Desde Pode. que a gente fazendo os processos, né? Buscando, meditando e tudo, a gente vai perceber que a psique começa a se fortalecer contrapondo o ego, ao impulso egóico. É muito bom. Eu passei por uma experiência agora, recente. Eu, eu comprei um imóvel, eu tinha um imóvel lá no Espírito Santo, onde eu morava, vendi recentemente e comprei outro. Mas assim, antes de comprar, tem um rapaz que presta serviço lá onde eu fazia feira de artesanato. É uma pessoa boa, tal, ele não é daqui do Rio Claro, ele acho que é de Recife, acho que por aí, eu não sei exatamente. E, e eu tinha pensado, poxa, se eu vendesse a casa, eu ia procurar uma casinha para comprar, para alugar para ele, porque a gente fechou lá o lugar que a gente estava e ele morava lá. E aí estava nessa empolgação, tal, levou um tempo. Aí eu tinha emprestado um dinheiro para ele, começou a pagar direitinho, depois ele pá, parou, ficou quietinho, não falou mais nada, e gastando e não sei o quê. Aí eu acabei comprando uma casa aqui muito pertinho de mim. E era uma casa que eu passava lá já faz um tempo, andava com minhas cachorras, e eu falava assim, puxa, se eu vendesse meu apartamento, se a casa tivesse para vender, eu ia comprar essa casa. E procurei casa aqui para todo lado. E aí um dia o rapaz falou: encontrei uma casa aí no seu bairro. Eu andei tudo aqui, não tem nada, né? Eu não acreditei quando ele me deu o endereço e era exatamente aqui. É meia quadra da minha casa. É só outra rua, porque ela é bifurca. É outra rua, mas cai na minha rua. E aí eu acabei comprando a casa. Só que aí eu fiquei meio passada com o rapaz, com uma outra atitude que ele fez, que eu não achei correta. E pegou um dinheiro que não era dele, fez uma confusão aí, e não estava pagando. E eu falei assim: não, não vou alugar mais para ele, não. E essa casa estou melhorando, vou alugar para um valor maior. E ficou nisso, falei: não, não vou não. Ele até comentou: levei ele lá, tá, ele comentou. Falei: olha, você me paga em serviço. Combinado? Ele, não, tudo bem, tá bom. Mas aí ele ficou querendo a casa, né? E viu a casa e, poxa, tal. E depois ele me fez uma oferta pela casa, pelo aluguel da casa. Eu falei: eu vou pensar, porque eu já tenho outro interesse. E estava assim, bastante firme em dizer: meu, o cara tá me devendo, fica me enrolando de fazer as coisas, né? Mas um dia desses, na hora que eu estava meditando de manhã, eu tive a sensação que eu estava sentindo quando eu estava procurando casa e que meu desejo era de alugar para ele. Eu senti aquele sentimento, aquilo de novo, e falei: nossa, se eu estava sentindo tudo aquilo, por que que eu não estou sentindo mais isso? E aí eu parei, avaliei o ego e falei assim: para que R$ 200 a mais de aluguel? O que que eu vou ganhar com isso? Isso é ego.
E aí eu decidi, eu vou alugar a casa para ele. Mas foi assim, se eu só lembrasse do que eu ia fazer, mas o sentimento que veio, que eu estava sentindo quando eu queria procurar uma casa, e a intenção era poder alugar para ele, voltou. E aí eu percebi que eu estava agindo muito errado em querer mais, e eu que deveria conversar com ele para que ele não tivesse mais esse tipo de atitude. E eu me propus a alugar, eu vou alugar para ele. E também outra coisa, eu quando lembrei disso, eu falei, na hora me veio, o pai me deu a casa que eu um dia quis, mas foi justamente para eu atender e ajudar o rapaz. Não foi para satisfazer o meu ego, né? Então, eu acho que esses despertares que são sutis e a gente tem que aproveitar a hora que ele vem, é que vão nos levando a mudar de atitude e tomar e trabalhando o nosso ego, né? Percebendo aonde a gente está deixando ele tomar a frente e mudar a situação. Então é só isso. Desculpa se foi meio comprido, mas só para perceber que a gente tem que estar atenta a esses pequenos detalhes e dizer, não, ele está aprontando, não vou alugar mais, não. Quando eu senti aquilo, eu falei, não, eu estou errado. Eu estou muito errado. Eu tenho que conversar com ele, porque ele é um bom rapaz, ele está meio perdido. E se consciência divina me trouxe essa casa, que um dia eu falei que gostaria de comprar, não foi à toa. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou ler aqui só o texto da carta 5 final aqui, na página 198, é, em que Cristo, né, ele narra aqui o evento pós-deserto, né, na saída do deserto, em que ele teve esse conflito entre a psique dele e a consciência egóica, né, porque ele tinha acabado de receber a iluminação, mas ele ainda estava fresquinho, né, estava acabando de sair do deserto, e olha o que é que ele diz aqui, ó. Agora que eu sabia que era assim, ou seja, ele tinha acabado de receber a iluminação, sabia o espiritual, intelectual e emocionalmente. Dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego, que anteriormente governavam a minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através da minha mente e meu cérebro. Por isso, houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe. Ele está falando aqui da consciência pai-mãe que já estava invadindo, né, o intelecto dele, a psique dele, durante as agudas tentações que experimentaria ao final da minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre impulsos gêmeos da individualidade, ligação, rejeição, e a realidade divina que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente, transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absolveria minha individualidade cada vez mais se eu meditasse e continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. Então, quando a psique começa a rivalizar, nós estamos no processo certo, correto. Estamos na jornada. Então não desanima, continua porque o processo Cristo vai dizer aqui na frente que o processo é difícil, é duro, mas Angélica, continuar dá certo. É um o conflito, Eda tá mas na a gente tem academia. que Se ele persistir. falar lá, você dá uma boa. Pronto, Solange, pode continuar. Se mais alguém quiser falar, né? O Oswaldo estava falando. Quer falar, É, Oswaldo? Desculpe aí, Tá o eu estava microfone atendendo minha aberto. filha. Estava atendendo minha filha, desculpa aqui. Então, Solange. Pode continuar. Pode. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão que, quando outras pessoas fazem perguntas como
Como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador consciente apenas de sua própria onipotência se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique. E a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material, que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais emocionais eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundas da comida que põe em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetado pelos campos emocionais magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência, conhecimento pessoal da atividade em contínuo movimento mental elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação e rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo, segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital, da inteligência, amor divino, ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. A gente pode pensar, discutir um pouco essa questão, porque o seu estado emocional e mental
pode pode fazer com que você escolha alimentos não adequados à manutenção do seu corpo. Por exemplo, a utilização excessiva de açúcar, alimentos ultraprocessados, eles chegam à sua realidade por uma questão interna nossa. Então, até mesmo você fazer uma escolha de alimentos que tenham muita energia vital, como verduras e frutas, e coisas que não requerem não requerem energia, muita energia para serem processados adequadamente no nosso corpo. Quando a gente escolhe alimentos ultraprocessados, a energia que nós temos que utilizar para fazer com que esses alimentos gerem algum tipo de energia no nosso corpo é muito maior. Então, a utilização de alimentos de proteínas animais em detrimento de proteínas do grão de bico, do feijão, de outras coisas, cada uma dessas nossas escolhas tem a ver com o nível de consciência onde nós estamos, porque considerar muito profundamente a necessidade de ingestão de energias que tomam mais energia de ti do que fazem, do que ajudam, porque ele fala, e também no texto complementar, sobre que nós podíamos absorver a energia direto da fonte, do sol. Eu tive uma experiência interessante no sentido que daqui a alguns anos nós realmente seremos capazes de absorver a energia do sol e processar ela, dando todos os a nossa energia. Isso não está longe e foi uma experiência direta. Depois de sair de um determinado nível de caos no mundo, isso vai ser possível. Vão ter fontes para captar a energia solar e fazer com que a gente realmente não se contamine mais com alimentos que estão na terceira dimensão. Pelo menos eu entendo parte desse processo, mas há outros níveis desse texto que ainda não consigo verbalizar adequadamente. Eu percebo nessa parte que você colocou muito bem aí, eu percebo assim também nessa linha sua, mas um pouco mais voltado para dentro, para nós. Por exemplo, o Cristo ele fala nas cartas que os nossos olhos irradiam para o ambiente a qualidade da consciência que habita em nós. E ele fala também que nós alimentamos dessa consciência que nós emanamos. Então, por essa amostra, eu vejo assim, que todo alimento que te vier, ele foi providenciado pela consciência divina, independente da composição. Agora, o seu olhar para ele é que vai abençoar esse alimento ou você vai amaldiçoá-lo. Sim. Você vai alimentar-se daquilo que do seu estado de consciência interior que vai processar esse alimento para você. Se você está com as vibrações elevadas, todo alimento que você comer vai estar com as vibrações elevadas, porque você o abençoa quando olha. Qualquer
qualquer alimento que você bater os olhos, se tiver a mente, eu não posso comer isso aí, não coma porque ele vai te matar. Agora, se você vê o alimento e simplesmente agradece o Pai pelo alimento que ele providenciou, você o abençoou e você vai alimentar e ele vai fazer bem, vai fornecer a energia física que você precisa e sem mácula da Sim, energia espiritual. foi ótima a sua Foi só, colocação, foi só nesse ponto maravilhosa. que eu queria, tá? Não, tá certíssimo. A gente Era tem que abençoar toda a vida mesmo. Isso foi muito legal. E outra questão que combina o que a Celina falou com o que o Oswaldo disse agora, se a gente observar, ele vem falando aí de um indivíduo, né, de uma entidade que não está alinhada com a consciência divina, né, com a realidade divina. Então, essa pessoa, olha só, o primeiro parágrafo, se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique e alma, né? Então, ele é uma pessoa que é extremamente egóica, né? Extremamente egóica e escravo dos impulsos egóicos. Então, ele tá com a mente cauterizada, né? E aí ele diz que o corpo sofre com pequenas doenças, né? E começa a falar dessa questão aí dos problemas psico não, cadê? Processos mentais, elétricos, emocionais, magnéticos, né, da entidade viva. Então, tipo assim, você tá certa, Celina, e o Oswaldo salientou um ponto, né, de que nós, por exemplo, nós aqui, que estamos nos conectando o tempo todo, buscando essa força divina, né, em comunhão com Ele, em contato com Ele, eu acho que isso aqui não cabe para nós, porque Sim, nós não dependemos só do alimento físico, né, sim. da vida corporal. A gente não se alimenta só disso. A gente sabe que a nossa força, que a nossa energia, né, que a nossa vida vem da consciência. Então, acho que passa por aí também, né? Legal. Adorei a colocação do Oswaldo. E realmente é o nosso olhar, né? Os É. olhos são a janela da alma. E a gente realmente é olhar com olhos de amor. Uma vez eu falei aqui, né, na reunião que eu não tenho o hábito de orar pela refeição, tá? Não tenho esse hábito. Eu até tinha quando era religioso, né? Por pura religiosidade, apenas, né? Mas diante do que eu tenho, diante da consciência que eu tenho, né, percebido, eu percebo a consciência o tempo todo aqui, né, ao redor. Em tudo que eu faço aqui, eu sempre estou conectado com ela. Então, na hora que eu vou comer agora, eu penso assim, poxa, isso aqui é consciência, isso aqui é, isso aqui é consciência universal, é consciência e conhecimento. E aí eu como tranquilamente, né, sabendo que aquilo ali. Sim, Então, eu acho que é o processo natural, né, da a consciência gente, na nossa mente. que tem situações que você só pode exemplificar aquilo que você já vivenciou, né? Que você passou pelo processo. Porque quando a gente passa pelo processo, você ganha muita autoridade, você ganha muita, assim, como é que eu posso dizer? Você sabe do processo. Uhum. E quando eu estava saindo daquela situação que todo mundo sabe aqui, que eu passei no ano passado, agora, de 2023 até o final do ano passado, e que eu estava, por último, eu estava fazendo o controle glicêmico, porque eu fiz aquele tratamento muito forte, à base de corticoide, e aquilo desorganizou todo o meu sistema, inclusive a glicemia. Eu fiquei diabético por uns dias. E eu estava então tomando uma insulina, ela
era temporária, segundo o médico, era para mim monitorar. A hora que eu sentisse que não estava precisando, era para parar com a insulina, não podia mais tomar. Aí eu estava tomando, aí todas as vezes que eu tentei sair por mim mesmo da insulina, eu pegava ela, mas eu não estava abençoando ela. E aí então eu estava tomando ela e ela resolvia momentaneamente, voltava à situação de desequilíbrio. E aí eu pegava, tomava de novo, mas eu estava sempre, o olhar não estava puro. Aí eu trouxe para a meditação sempre perguntando como é que eu poderia agir naquilo, porque eu não estava sabendo me comportar. Eu não estou sabendo me comportar na alimentação, não estou sabendo como é que eu devo fazer. Aí foi assim, foi bate e volta. Na mesma hora já veio assim, sussurrando na minha mente assim, que foi falado aquele trecho, que até eu pedi o Roberto esse dia para poder me ajudar a pesquisar. Eu estava em Brasília, eu estava sem um livro, e aí lá na carta 3 ele fala lá um trecho assim, que quando a consciência divina entra na sua mente para fazer o bem aos outros, ou que você recorre ali, os únicos limites que vai acontecer é aquele que você coloca nesse trabalho. E aí ele falou, ele trouxe esse trecho para mim. Tá vendo aí? Se para os outros é assim, como é que pode ser diferente para você? Quando a consciência divina entrar na sua vida, os únicos limites que você vai experimentar são aqueles que você colocar. E aí veio claro na minha mente todos os limites. Você está se limitando na alimentação, todo alimento que coloca, que é dado para você na mesa, o seu olhar é de que isso não pode, porque vai desequilibrar e vai atrapalhar o seu tratamento. Coloca uma outra coisa, você vai tomar a insulina, você não toma com a credibilidade de que é aquilo, porque embora você esteja tomando o insumo, a bênção sou eu quem dá. E aí aquilo ficou na minha cabeça o dia inteirinho, esse negócio. Os únicos limites que eu estou experimentando são... Eu estou criando os meus limites. Como que eu devo fazer para não criar isso? Foi na hora ele foi meditando, ó, quanto à insulina você vai tomar tanto hoje? Você vai tomar 8 Uis hoje, amanhã, no dia de amanhã, quando chegou, eu tomei ontem, quando chegou hoje, ele disse, tome mais 8. Aí, quando foi no outro dia que eu fui tomar, era uma vez por dia, agora você não toma 8, você vai tomar 6. Aí, 2 dias, 6. Agora você não toma 6, você vai tomar 4. Aí, fiquei mais 3 dias tomando 4. Ele, agora vem cá para o 2. Tomei 2 Uis. Aí, e aí, quando tomei os 2 Uis, passei um dia só. Aí, ele disse assim, agora eu não tomo mais nada. E aí, foi aquele dia que foi oferecido todos os tipos de comida na minha mesa, que a minha esposa fez um mega almoço, todo tipo de comida que eu estava me limitando. E aí me veio no coração assim, coma de tudo, sem reserva. Abençoe a comida que está sendo te dada. E eu comi sem pensar em nada. Nunca mais fui limitado da alimentação e nunca mais precisei tomar insulina, nunca mais. Que Então, legal. foi por isso que eu exemplifiquei, porque eu vivi na pele. E realmente, nós é quem construímos as limitações para nós. Né? Então, é por conta disso que eu dei esse exemplo aí. Legal. Oswaldo, esse texto aí que você citou está na página 111. Página 111, para os irmãos aí, carta 3, né? 111. Quando com uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Isso aí, esse trecho aí. E esse trecho aqui, meu amigo, ó, que você falou agora aí, me deu um gás aqui que eu estou atravessando uma situação aqui, rapaz, e ela vai me ajudar muito. Pois é. E olha para você ver, quando o Cristo fala, muitas vezes assim, eu tenho uma visão assim, hoje eu tenho uma visão
bem panorâmica do que ele fala. Ele nunca fala de forma centralizada, ele fala sempre de uma visão universal. Quando ele fala lá, por exemplo, no espaço dos cientistas, lá atrás, que eu estava ouvindo, eu fiquei ouvindo, ali o cientista ali, ele não está falando dos cientistas da ciência, que nós somos estudantes, estudiosos da ciência tão somente. Deles também. Mas os cientistas são todos aqueles que estão buscando compreender esse trabalho amoroso do Pai. No caso aqui, ó, nós somos esse cientista que ele está falando. É o campo do conhecimento, da compreensão, onde nós podemos chegar para compreender esse trabalho amoroso mais profundo. Todos aqueles que estão buscando isso aqui, ele está se elevando na espiritualidade e está tomando ciência de tudo. E por isso ele é cientista também. Por isso que ele falou lá, eu estou me referindo a essas pessoas, essas sim, sim, sim. Não é tão somente os cientistas. Esses aí, eles têm leis a seguir. Os cientistas intelectuais, eles têm leis a obedecerem. Aqui ele está falando de uma forma liberta. Então, é o campo da ciência. Quando você vai se aproximando da realidade mais além, você vai tomando ciência da realidade da existência. É esse campo aí que ele fala que os que acessam esse espaço, eles são cientistas. Ainda que nós não tenhamos estudado ainda nenhuma vírgula dessa ciência de hoje. Mas nós nos tornaremos cientistas disso. Porque vamos falar com propriedade daquilo que nós vivenciamos. Inclusive, Gostei. inclusive, Cristo até recomenda que se faça isso, né? Se una a um grupo aí com o conhecimento na ponta da língua aí e vá rivalizar com os cientistas lá, né? Quem é que vai daqui? Vamos lá, gente? Vamos formar um grupo aí futuramente, né? Não agora, mas né? Agora que eu falo agora, nessa hora, né? Mas nós vamos lá. Vamos lá, Solange. Continuar. Você pode constatar a verdade desta afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que, por sua vez, aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído. Ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno em anos vindouros. Esse será um método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental e emocional, que é responsável pelo esgotamento físico, será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas.
Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas, sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais, emocionais, físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Na- Antes de continuar, eu queria fazer Na verdade, na cura prânica há um desenvolvimento de uma, um aumento da capacidade através da meditação, principalmente, meditar muito, de maneira que a pessoa ela começa a ficar muito sensível às energias de um ser humano, de um animal, e há desenvolvimento dentro da cura prânica de um processo que envolve o estudo e a classificação dos remédios como prana. Então, por exemplo, o ginseng, ele tem uma quantidade de prana vermelho brilhante e faz com que a pessoa ingira o ginseng e ele fique mais fortalecido, porque está sendo oferecido para ele um prana de excelente qualidade para aumentar a vitalidade mesmo. E assim é para mesmo alopatia, cada um dos remédios está sendo classificado e observado a partir do prana que ele emana. Então, isso vai ser uma realidade muito daqui um tempo, assim como, por exemplo, aromaterapia e os óleos essenciais. Cada óleo essencial, ele contém um prana, uma concentração de prana, de determinado tipo de prana muito forte. Então, um moço em Belo Horizonte que é curador prânico e também aromaterapeuta, que ele classifica, porque ele tem a habilidade de observar, não observar, sentir o tipo de prana. Então, o óleo de lavanda tem um prana que é rosado e violeta. Óleos essenciais de várias coisas. Ele consegue observar e fazer e observar a diluição e fazer uma solução adequada para. Então, assim, não é apenas o óleo, há uma energia específica que é esse prana mesmo. Tudo tem prana. Então, quando a gente come
que quando a gente tem vontade de comer muita coisa verde, é porque o prana, o seu corpo está precisando de prana. É uma compreensão um pouco mais diferenciada disso que está colocado pela medicina do homem. Essa habilidade de observar está sendo desenvolvida intuitivamente em todos nós. Então, daqui a algum tempo, você vai saber o tipo de alimento e ou mesmo medicamento que lhe fornece o prana que você está precisando. Vai fazer vai haver essas coisas num futuro muito próximo. E é compreender que essas questões que estão aí, seja aromaterapia, seja cromoterapia e algumas outras, elas têm um fundamento baseado realmente na energia, na frequência que elas emitem. Então, vai ser muito legal assim a gente poder ter pessoas que possam fazer aromaterapia, fazer essas coisas assim. Eu tenho esse conhecimento, mas assim, o meu foco é bem a cura prânica mesmo, básica. É apenas para. Pelo que, pelo que Cristo diz aqui, né, os tratamentos naturais serão, serão os hospitais do futuro, né? Querem continuar ou parar? A gente está com 1h30 de reunião. Ou quer ir até a página 263 e para antes lá do primeiro parágrafo, do entretanto. Pode ser. Então vamos. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibratórias da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Reino dos céus. É, tem muitos exemplos quando a gente conhece o corpo de energia das pessoas e compreende mais ou menos cada um dos centros do que eles fazem. Você pode tirar uma pessoa que está em depressão profunda há 6 meses na cama e sem nenhuma reação, compreendendo que existem centros de energia que precisam de energia, literalmente. Assim, você pode, não precisa usar nem medicamentos. Então, tenho vários exemplos assim dessa possibilidade de tirar realmente a pessoa de uma situação, evitar problemas, infarto, AVC. Se você compreende que existe toda uma parte sutil de energia que está por trás da manutenção deste corpo físico,
você pode realmente impor as mãos e trabalhar com a pessoa. Então, isso é uma possibilidade real e muito poderosa que vai se desenvolver muito nos próximos anos, nos próximos tempos. Ó, o que eu vou falar aqui não é nada contra o que a Celina falou, viu, gente? Nada. O que a Celina falou tá dito aí, tá abençoado, tá certo. Mas eu tinha o hábito todos sabem aqui quem é minha mãe, né? A família aqui em casa sofre problemas sérios com, com joelhos, né? É, minha irmã tem os dois joelhos com prótese. Minha mãe tem um joelho com prótese, né? O outro está desgastado. Minha irmã mais velha está com problema nos tornozelos. Enfim, problema sério aqui com elas, né? E eu sempre ficava orando por elas, sabe? Intercedendo, pedindo para Deus curar, essas coisas todas, né? Mas quando depois que eu comecei a ler as cartas, que eu comecei a meditar, assim, essas coisas todas, eu ficava assim, como que eu vou fazer isso agora, né? Ficava perguntando, como que eu vou fazer? Eu nunca tinha percebido isso. Como fazer isso? E aí, esses dias, eu estava lendo texto complementar 17, né? Porque tem muita coisa rica naquele texto. E aí, na página 139, ele fala sobre as curas e sobre enviar curas para os outros. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Para quem quer curar os outros, né? Olha só. Para enviar vida de valor duradouro para os outros, e não apenas um lampejo de energia física que possa levá-los por algum tempo, você deve, primeiramente, atraí-la a partir da consciência divina. Atrair o quê? A vida, né? Atrair a vida da consciência divina. Durante uma profunda meditação. E, ao fazê-lo, reorientá-la em direção ao objetivo de suas boas intenções. Isso aqui é uma receita para você curar os outros. Primeiro você entra em meditação, pede a Mas é consciência para atrair a vida e você conscientemente direciona a vida que você atraiu para o indivíduo que você quer curar. É simples, Mas, não é? mas é isso. Pois é. E aí eu estava Isso. pensando aqui, como é que Jesus curava, né? Olha aí como é que Jesus curava. Era desse jeito. Ele atraía a vida divina e direcionava o objetivo, né? Mas é Né? Através de uma hipnose ou de uma concentração, né? Muito profunda, né? Que ele tinha habilidade para isso, né? Então é possível, irmãos. É possível. É é. maravilhoso. Agora eu posso fazer isso para Sim. minha mãe e minhas irmãs, né? Vou começar com elas. Joelho, entendendo aqueles 7 dons do Espírito Santo, joelho tem a ver com compaixão, piedade. Você deve, não sei como, é apenas que ele está ligado a relacionamentos, dificuldades profundas em, sabe, quando a gente se ajoelha, realmente você você se ajoelha e põe as mãos dessa maneira, você cria um canal muito poderoso, muito profundo e os 7 dons dos 7 dons do Espírito Santo, ele está ligado à piedade, à compaixão e é um processo de saber humildade. Por isso, quando você pede com muita humildade,
mais profundamente você percebe, às vezes, a necessidade de se ajoelhar para fazer uma conexão. Há todo um processo que envolve essa conexão, assim, de se ajoelhar realmente para aumentar o grau de conexão com o Criador. Dos 7 dons do Espírito Santo, aos joelhos está ligado à piedade. Então, ajoelhar-se é importante. Envolve um nível de ser humilde mesmo, de promover uma conexão. Coisas dessa natureza que envolvem problemas nos joelhos. Teste, teste. Sexta- Roberto, você ia fazer o teste hoje? Não, acho que não. Falei com a Ana Lúcia, né? Ia fazer às 7 horas da noite, mas aí a gente pode até tentar agora, se alguém puder aguardar um pouquinho, mas eu não sei com relação ao canal. Olha, eu tenho 3 pontinhos aqui, né? Ele tem transmissão, legenda, sala simultânea, documento, nota, quadro de compartilhamento, redefinir. Transmissão. Oi? Transmissão. Aí clique em transmissão, definir o idioma da legenda para esta reunião. Idioma legendado, as legendas aparecerão nesse idioma para todos, em português. E aí tem romeno, russo, sueco, tálogo, tailandês, télogo. Tem um monte, né? Mas enfim. Português. Se bem que a gente vai, Pessoal, né, para outras. esta reunião está sendo transcrita. Então, aí ela vai sendo traduzida, né? Mas aí eu não sei se Vamos fazer fica. o seguinte, amanhã tu me chama no Zap para a gente entrar simultaneamente aqui no Zoom, aí a gente faz um teste amanhã. Para fazer junto com o YouTube. É, aí libera o pessoal, né? É, porque aí acho que é um pouco diferente, né? Que essa transmissão de agora foi só de legenda, né? Beleza. Nada. Mas tá bom, amanhã a gente faz sim, com certeza. Então Até tá, gente. Boa sexta-feira, pessoal. noite. Até Boa semana aí sexta. para todos. Tchau. Até, bom descanso a todos. Boa noite, bom descanso a todos. Boa Boa noite.